Baixe o aplicativo Rádio UESC na Play Store e tenha acesso à nossa programação. Começa agora o Boletim UESC. Bom dia, querido ouvinte. Bom dia / tarde, né? Porque já são quase boca de meio-dia. Mais uma vez, estamos aqui de volta. Sou Kelly Fernandes. Hoje é terça-feira, dia 15 de abril de 2025. E vamos dar início a mais um boletim. Olá, eu sou Dominique Alves e agora são exatamente 11 horas e 59 minutos e vamos te atualizar sobre as notícias e novidades da nossa querida universidade da região para você. Bora falar de capacitação. Começam hoje as inscrições para o curso de formação Escrita de Resumos Expandidos, uma ação vinculada ao projeto de extensão Feiras da Matemática do Interior da Bahia, a FEMIBA. A principal meta do projeto é estabelecer um ambiente virtual para a capacitação contínua de professores de educação básica de instituições públicas e privadas. Essa capacitação tem como objetivo auxiliar os professores escolares na criação e redação de textos científicos, visando sua participação na Feira de Matemática da UESC e em outros eventos. O curso acontecerá entre os dias 16 de maio a 4 de julho com atividades online. Se você se interessou, as inscrições estarão abertas até o dia 11 de maio e serão ofertadas 25 vagas distribuídas por ordem de inscrição. Então não perca tempo e garanta logo a sua vaga. Para saber mais, acesse o edital disponível no site da UESC, www.uesc.br. Você ouvinte, você tem vontade de fazer algum tipo de intercâmbio? Porque, olha só, essa pode ser a sua oportunidade, viu? Estão abertas as inscrições para a seleção de candidatos que poderão receber bolsas de mobilidade presencial da Universidade Pedagógica Nacional, a UPN, Universidade Libre, a Unilibre e a Universidade ECCI. A todo, a UESC vai selecionar 5 estudantes de graduação distribuídos entre 3 universidades parceiras para o ingresso do intercâmbio no segundo semestre de 2025, que terão entre os benefícios uma bolsa mensal com valores que variam de acordo com a instituição de ensino escolhida. As inscrições começam hoje e vão até o dia 28 de abril. O edital com todas as informações, documentação exigida e o link de formulário está disponível no site da UESC. Nesse mesmo edital está disponível o link com informações sobre os cursos de graduação ofertados em cada uma das universidades. Então não perca essa oportunidade, se inscreva e boa sorte! Olha só, hoje acontecerá uma live de lançamento do grupo online para a melhoria da qualidade do sono. Então você aí que está tendo muita dificuldade de dormir durante a noite, de concentração, de insônia, se liga que essa informação aí é para você, viu? Então essa live, né, está sendo realizada pelo programa de extensão e terapias, intervenções psicossociais online. O objetivo dos encontros é oferecer estratégias integradas e baseadas em evidências para auxiliar no enfrentamento da insônia, sendo totalmente gratuito e realizado no formato online. A live vai começar às 20 horas, 8 horas da noite, com transmissão pelo canal do projeto no YouTube. Marca o início de um grupo terapêutico voltado para a promoção da saúde e do sono, de forma inclusiva e acessível, sendo conduzida por uma equipe multidisciplinar composta por médico, nutricionista, psicólogo do sono e terapeuta. O programa E-Terapias, que deu origem a este grupo, foi desenvolvido como resposta aos impactos psicossociais provocados pela pandemia da Covid-19. Ele nasceu do diálogo entre docentes da UESC e da Universidade de Brasília, UNB, e profissionais de saúde mental da região, com a missão de oferecer apoio psicossocial remoto à comunidade acadêmica e à população em geral. Então, se você se interessa por esse assunto e está precisando desses encontros do E-Terapias, não deixe de assistir a live. Para maiores informações, acesse o perfil do projeto no Instagram, @eterapiauesc. Agora vamos para matemática com sabor doce, com sabor de chocolate.
A reportagem sobre microempreendedores de cacau e a sua relação com a Páscoa com a nossa repórter Helena Hadley. No mês de abril, a Páscoa é culturalmente associada à venda de chocolates e ovos decorados, mas aqui na região cacaueira, a tradição de produzir bons chocolates vai além de datas comemorativas, perpassa a história de diversos microprodutores. A Chocosol, primeira fábrica de chocolate de economia solidária do Brasil, está localizada na UESC e surgiu inicialmente como uma cooperativa de agricultores familiares. Sou João Geraldo, estou atualmente presidente da Chocosol. A necessidade da nossa região, nossos agricultores precisavam dar uma qualidade, né, no cacau, e principalmente na questão do preço, que na época estava um pouco abaixo o preço, e foi a iniciativa da CETRE, da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, Esporte, para dar uma melhorada nessa questão da renda dos agricultores, e aí surgiu a fábrica. Sabrina, gerente de produção da Fábrica Escola, fala sobre a parceria do CESOL com esses produtores. O que o CESOL faz hoje é dar suporte em campo para esses produtores trabalharem com qualidade, e aí eles trazem o cacau para a fábrica, mas para entrar na fábrica antes tem uma análise, porque a gente tem um critério de qualidade, porque não pode ser qualquer cacau. Mesmo com o suporte do CESOL lá em campo, o produtor ele precisa estar com o cacau dele com uma boa fermentação, que não acontece sempre que ele faz o serviço. Então, ele traz, a gente analisa, se passar, a gente produz o chocolate para ele, né? E a produção acontece também com a participação dele, caso ele queira, ele pode vir, pode ajudar na produção. E como ação de Páscoa, a Chocosol promoveu um ato com as crianças no shopping de Jequitibá. Nesse último final de semana, a gente fez uma ação lá no shopping, né? Que é uma meta da fábrica junto à CETRE. A gente fez a ação com as crianças. Ontem foi com as crianças, foi de fato a Chocosol, com as crianças lá produzindo quebra-quebra, né? Que é o chocolate com frutas. E aí deu bastante criança, acho que deu umas 100 crianças. Foi bem legal, bem divertido, e acaba que, de qualquer forma, o chocolate da Chocosol, né, e desses pequenos tá sendo visto por várias pessoas. Produção por Kelly Fernandes, captação de som por Luiz Reis, edição de Jordano Sofiati, orientação de Eliana Albuquerque e Priscila Schecker. Eu sou Helena Hadler, para a Rádio ESC. Obrigada, Helena. Obrigada aí. Ótima reportagem. E estamos aqui com um convidado mais que especial, direto do assentamento Terra Livre. Não. Nosso querido convidado JP Assunan, se apresente ao nosso público, por favor. Muito bom dia, ouvinte. Nossa, como é bom estar de volta. Vou te falar, dá uma saudadezinha agora. Dá uma saudadezinha. Muito bom dia, ouvinte. Só fazer uma correção, é acampamento Terra Livre. Existe o assentamento, mas é o Terra Vista. É parecido. Perdão. Quer ser? Acontece, né? JP, muito bom te ter aqui de volta. Uma honra estar com vocês. Nosso colega, né, que agora está trabalhando em outras áreas, não, na mesma área, né, da comunicação, mas em outros lugares, digamos assim. Mas aqui a gente trouxe você para falar um pouquinho sobre o que você disse agora, né, o acampamento Terra Livre. E conta pra gente como que foi essa experiência. Eu acredito que você já tenha ido outras vezes para esse acampamento, né? Mas a gente estava conversando mais cedo, e aí você disse que é a sua primeira vez indo enquanto um profissional da comunicação. Conta pra gente a sua experiência em relação a sua visão mesmo nesse acampamento. É isso, o acampamento Terra Livre é um evento que acontece anualmente 2 vezes, a primeira vez em Brasília e a segunda vez no ano acontece em Salvador, uma edição um pouquinho menor de Salvador, e é promovido sempre pela PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Esse ano estamos na 21ª, 21 edições, na 21ª edição de acampamento Terra Livre. Ela aconteceu agora em Brasília entre os dias 7 e 12 de abril. E, curiosamente, eu nunca tinha ido na TL de Brasília até então. Sempre fui nas TL de Salvador, mas a de Brasília ainda não me aconteceu. E aí, foi a primeira vez indo pra TL de Brasília, que é a edição principal, né? E ela aconteceu lá no Eixo Cultural de Brasília. E pela primeira vez também indo como profissional de comunicação, né? Indo sem delegação. Esse ano a gente não teve delegação do povo Tupinambá de Olivença pra ir pra TL. Mas cheguei aí como profissional de comunicação e foi uma experiência, assim, totalmente diferente. Primeiro porque a TL de Brasília, ela é muito maior, é a edição principal do ano, é a maior mobilização indígena do mundo, acontece aqui no Brasil. E por ser mais organizada,
essa edição, em relação às outras que eu não fui, mas sempre acompanhei, as de Brasília, foi muito mais organizada em relação às anteriores. Esse ano a gente veio com a temática A PIB Somos Todos Nós, comemorando os 20 anos da articulação dos povos indígenas do Brasil. E assim, estar junto com a equipe de comunicação, até mandar um abraço pro meu parente Tucumã Pataxó, que é o coordenador de comunicação da PIB, grande influenciador. Foi fantástico, assim, porque a gente teve muito recurso para poder trabalhar, a gente teve convites, foi muito interessante. Tá na TL, um pouquinho mais do lado de lá do que do lado de cá. Você falou aí agora sobre os acontecimentos da ATL. Eu estava acompanhando pelas redes sociais e o que me chamou bastante atenção é a questão cultural, que você falou também nas suas redes sociais. Eu gostaria que você explicasse um pouco pra gente como estava funcionando a questão cultural lá. Tem também até uma organização, acho que é o Pontão Cultural, é isso? Isso, a ATL, pra quem não sabe, pensa no seguinte, ela é um grande acampamento que reúne vários povos de diversas partes do mundo. Então a gente tem muitos povos indígenas do Brasil, né? Esse ano a gente estava em 8 mil pessoas, de 6 a 8 mil pessoas, e eram com certeza catalogados que foram com delegação mais de 100 povos. Isso do Brasil e de fora do Brasil, né? Equador, Bolívia e tudo mais. E dentro do acampamento a gente tem várias pequenas programações. Tem a tenda da mídia indígena, tem a tenda da Coiab, tem várias tendas. E uma das tendas que estava lá, foi a que eu tive o privilégio de estar acompanhando mais de perto, foi a tenda da FINEI, que é a Fundação Nacional... Não, perdão, é o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena. E dentro da FINEI a gente tem um pontão de culturas indígenas, que é para onde eu trabalho atualmente, que é um projeto articulado de 2024, que recebeu apoio do MIN, que é um projeto realizado pela Casa de Cultura Aldeia de Jorge, em parceria com a Aldeia Multiétnica, que basicamente consiste num pontão de culturas que reúne outros pontos de cultura indígena, porque toda aldeia pode ser um ponto de cultura, e da mesma forma também reativa pontos de cultura inativado e promove a ativação de novos pontos de cultura. O Pontão esse ano surgiu com uma proposta de estar, né, junto com a equipe da FINEI e, enfim, marcar presença no ATL, né, especialmente pela formação de outros agentes de cultura viva, e nós estivemos lá com uma barraca, uma tenda, né, de formação de pontos de cultura. Então a gente recebeu vários parentes durante o dia de programação que não sabiam que suas aldeias podiam ser um ponto de cultura e quiseram fazer o cadastro ali na hora. Foi o nosso trabalho por lá. E foi uma experiência fantástica, assim, o Pontão esteve também envolvido com a exposição Território da Diversidade, que está acontecendo agora no Memorial dos Povos Indígenas, vai ficar por mais de um ano aí lá no Memorial. E assim, através da formação desses agentes de cultura viva, a gente teve a exposição acontecendo, que ainda está acontecendo, e a presença no TL. Maravilha. Visto tudo que você falou pra gente, explica a importância desse evento, desse movimento. Em palavras simples, em português compreensível, palatável, a importância do ATL está em fazer barulho, marcar presença, né? Claro, para os povos indígenas, o ATL é um evento aberto, inclusive, porque a gente sabe, mas é um evento aberto. Qualquer um pode visitar, se quiser acampar, pode acampar. É um evento completamente aberto, né? Mas para os povos indígenas, o ATL é sempre um momento de troca muito grande. É um momento de troca, de articulação, de aproximação das figuras políticas, especialmente da figura de Célia Chacriabá e de Sônia Guajajara, que são nossa deputada e nossa ministra lá no Congresso, né? E esse ano, inclusive, repercutiu muito o que aconteceu com a deputada federal Célia Chacriabá durante um dos dias da marcha. E para nós, povos indígenas, a ATL tem a importância, primeiro, da troca interpessoal entre os parentes, né, poder estar com outros povos, poder estar com outras etnias do Brasil e de fora do Brasil, mas principalmente de chamar a atenção do poder público, né, porque a gente mobiliza a Brasília inteira durante uma semana, a gente para Brasília, basicamente. Então, assim, do bom sentido, né. É importante para nós para poder fazer barulho, chamar atenção, cobrar as coisas, reivindicar o que precisa ser reivindicado, chamar atenção para o que precisa de fato. Porque até hoje, uma surpresa, mas não surpresa, tem gente que não sabe da existência de povos indígenas no Brasil. Me aconteceu lá uma experiência dessa de turista mesmo, de não saber o que está acontecendo. Sabe assim? Então a importância da TL está primeiro na troca, segundo nas reivindicações, na conexão entre os povos e marcar presença. A gente faz isso há mais de 21 edições. E geralmente é uma edição por ano, né? Teve um hiato, se eu não me engano, ali durante a pandemia, mas há mais de 20 edições a gente faz isso, anualmente, em Brasília e em Salvador, em uma escala um pouco menor. Então a importância para nós é justamente essa, chamar a atenção. Falar, estamos aqui, precisamos disso, temos nossas demandas, necessidades e queremos a atenção do poder público. Também tem que a cultura, então assim, tá desenvolvendo cultura, tá sendo exibida a cultura, mas a gente não vê isso em muitos lugares. Onde que a gente pode acompanhar mais sobre esse movimento, mais sobre a cultura dos povos indígenas? Informação sobre povos indígenas do Brasil é sempre uma questão, porque a gente encontra muita desinformação. Então encontrar informação legítima só tem uma fonte, que são os povos indígenas. É procurar informação sobre os parentes, feita pelos parentes.
Pensando nisso, especialmente, eu trago alguns perfis que podem ser bem sugestivos para quem está querendo se interessar um pouco mais para conhecer o conteúdo feito pelos povos indígenas aqui na região e no Brasil inteiro. Tem o Mídia Ninja, o @Mídia Ninja, que trabalha com nossos povos, dentre outras classes, outras lutas. O Mídia Indígena, que é um dos maiores portais de comunicação indígena do país. Tem a revista Pirri, que é um projeto recente também promovido pela Lei Rouanet, que foca em trazer isso um pouco mais. Tem o projeto Amazônia de Pé, tem o perfil oficial da PIB, que é o órgão que cuida, que gerencia, que organiza o acampamento Terra Livre, a PIB oficial. E para quem está interessado no recorte um pouco mais regional aqui do povo Tupinambá de Olivença e redondezas, eu recomendo muito seguir o perfil do CITO, Conselho Indígena Tupinambá de Olivença, que é o Cito Tupinambá, o @Cito Tupinambá no Instagram, onde para você poder se informar direto da fonte, né, saber de onde vem. E eu estendo também essa indicação para o @ do Pontão de Culturas Indígenas, que reúne, né, essa parte mais cultural e de povos indígenas relacionados a todo o Brasil. Claro, seguir influenciadores indígenas também pode fazer toda a diferença, enfim. Procurar informação na fonte, feito pelos indígenas, porque o recorte, o pensamento é completamente outro. É isso, muito obrigada, JP. Gente, Eu que agradeço, que é isso. É muito importante essas falas, essas vindas aqui, porque pouco se discute, né, em outras mídias sobre as pautas indígenas. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. E tô sabendo que amanhã tem matéria, né? Amanhã tem matéria, exatamente. A gente iniciou a Semana dos Povos Indígenas aqui na Rádio ESC com algumas transmissões, algumas reprises. A gente também tá com a parceria com o JP e a Sanam, que esteve lá, né, na TL, e que vai ser transmitida amanhã, como ele acabou de dizer, e também vai ser reprisada no dia 19, que é o dia oficial. JP pode trazer um pouquinho dessa matéria aí super especial pra gente, por favor, amigo? É isso, a gente está trabalhando nesse material aqui para a Rádio ESC, que é basicamente um panorama do que aconteceu no evento durante esses 5 dias. A TL é imensa, com várias tendas, várias temáticas, várias discussões simultâneas, então é difícil acompanhar tudo. Mas a gente conseguiu um material bacana bastante para poder trazer um panorama geral do que ocorreu durante esses 5 dias de evento, focando nos principais momentos e nos que mais merecem atenção. A título de exemplo, o que ocorreram nas marchas, que são nossas principais ações aí, né? Onde a gente sai do acampamento e caminha até o Congresso Nacional, levando nossa cultura, nossa musicalidade, levando nossa luta, né, pro território de Brasília. Então é isso aí, em breve, amanhã, vai ter um negócio interessante aí, pra quem quer saber. Muito obrigada, JP e Sanam. Vamos continuando, então a gente tá quase no finalzinho do nosso boletim, não é isso, amiga? É isso mesmo. Tá quase no fim, mas antes da gente se despedir, eu quero te convidar para continuar conectado acompanhando a nossa programação, porque na sequência a gente vai reprisar o radiodocumentário Caboclo Marcelino, realizado pela Rádio ESC. É isso mesmo, o Caboclo Marcelino, ele foi uma liderança tupinambá de Olivença que até hoje inspira seu povo a lutar pela terra e preservar também a cultura. Então esse radiodocumentário é uma ótima oportunidade para você, pra gente conhecer mais da trajetória do Marcelino e da luta dos povos originários, nessa semana em que celebramos os povos indígenas, sua cultura, sua história e sua resistência. Posso fazer um pequeno comentário aqui? Fica à aproveitar vontade. esse momento? Fica à vontade. Ontem fez 7 anos que uma das principais figuras do povo Tupinambá de Olivença veio a se encantar, que foi a Motara Tupinambá. Talvez você não conheça esse nome, mas eu te recomendo conhecer. A Motara, Dona Nivalda Amaral, a mãe da cacique Valdelice Jamapoti, foi responsável lá nos anos 2000 pelo começo da luta que hoje a gente chama de repatriação do manto sagrado. Foi ela a primeira pessoa em muito tempo a buscar essa luta de volta, a trazer o manto sagrado. Tudo isso começou com ela e com o seu Aloísio. Isso lá nos anos 2000, onde não se fala mais. Eu recomendo para você, ouvinte, que tenha cuidado que fica uma mensagem de conscientização, que tenha cuidado. Porque nós temos muitos acadêmicos indígenas, conhecidos pelos não indígenas, conhecidos pelos acadêmicos renomados e renomadas pelos acadêmicos, que compartilham nada mais do que desinformação. Então muito cuidado com o que você pesquisa, com os autores que você consome, ainda que sejam autores e autoras indígenas. Porque a história de verdade dos povos indígenas não está nos livros, se passa pela oralidade. Então eu recomendo para você conhecer um pouco mais da história, se puder, na fonte, na raiz, e não nos livros. Porque hoje os próprios parentes estão contra, estão perpetuando mentiras. Então, a Motara, sim, é a verdadeira herdeira do manto sagrado, é a verdadeira artista, a verdadeira, sim, primeira artesã a fazer o manto sagrado depois de reconhecê-lo lá em São Paulo. Então, muita informação está sendo passada aí de maneira errônea. Vou atentar vocês para ter esse cuidado. E eu queria deixar a memória para a Motara, que ontem fez 7 anos de falecimento, né, de encantamento.
E é isso daí, que a luta dela continue e perpetue pelas próximas gerações. Saueri. Muito boa colocação. Obrigada novamente pela sua fala, JP. Vamos continuar então, encerrando, né, o nosso boletim. É isso, o boletim vai ficar por aqui, mas para acompanhar ouvindo a nossa programação, todas as edições do boletim são disponíveis nas principais plataformas de podcast, juntamente com a nossa programação completa, é só procurar pela Rádio ESC. Também temos o nosso site oficial, onde é possível acessar a programação e saber mais sobre os nossos quadros. O link está disponível na bio do nosso Instagram, @Rádio ESC. Se você tem interesse em divulgar algum projeto ou informação, até mesmo mandar sugestões de pauta, é só enviar um e-mail para produção.radioesc@gmail.com. Voltaremos amanhã às 11h30. Até lá. Tchau! Esse foi o Boletim UESC.